Deitado em uma vala na linha de frente, você e seus amigos presenciam os horrores da guerra quando ouvem o zumbido de um drone se aproximando. A maior ameaça para a infantaria chegou. Ele já tirou muitas vidas. Você começa a adentrar em pânico, mas um companheiro diz para não se preocupar, sacando seu rifle com mira óptica Smash 2000L com IA. O que parece algo saído de um filme. Ele aponta a arma mais ou menos na direção do drone que se aproxima, dispara e derruba o drone com um único tiro. Você sente que está sendo enganado ou vivendo um filme de ficção científica, pois aquilo que assombra soldados de infantaria em guerras no mundo nos últimos 5 anos parece ter finalmente encontrado um rival à altura. Essa é a realidade de como funciona o novo sistema de controle de tiro Smash 2000L desenvolvido pela Smart Shooter, pelo menos até certo ponto. Miras avançadas, muitas vezes com IA, têm sido o foco de todos os grandes exércitos, geralmente com mais fracassos que sucessos. O 2000L é provavelmente o sistema mais avançado desse tipo. Dado o histórico duvidoso das miras de alta tecnologia, é válido questionar se esse novo sistema, em testes e adoção pelos fuzileiros navais dos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e outros, realmente merece tanto destaque. Antes de detalhar o funcionamento do Smash 2000L, é importante saber que ele só é eficaz contra drones pequenos. Drones são classificados por tamanho em muito pequenos, médios e grandes. A maioria dos drones que atacam a infantaria são pequenos ou muito pequenos, o que significa que geralmente pesam no máximo 9 quilos ou 20 libras, e sua envergadura não passa de 2 metros ou 6 pés e meio. A maioria dos drones pequenos é ainda menor, pois um drone de 2 metros seria fácil de ver. Tem um trailer desse tamanho e todos parecem grandes para mim. Então, os drones que o sistema Smash 2000L foi projetado para derrubar têm aproximadamente o tamanho de um drone DJI Mavic, um sistema usado tanto pela Ucrânia quanto pela Rússia antes de a DJI bloquear todas as exportações para ambos os países. Depois disso, os dois lados continuaram a produzir drones muito semelhantes domesticamente. Esse drone e outros modelos comparáveis estão entre os mais usados na guerra, com ambos os lados lançando cerca de 10 mil deles todo mês. Isso faz deles exatamente o tipo de ameaça que o Smash 2000L foi projetado para combater. O drone Mavic E3 mede aproximadamente 34 por 28 centímetros, ou 14 por 11 polegadas, com uma altura de apenas 10 centímetros ou 4 polegadas. Isso o torna aproximadamente do tamanho de uma pizza grande da Domino's, ou, para uma comparação mais próxima, apenas um pouco maior do que a tela média de um laptop. O pequeno tamanho desses drones é o maior trunfo deles, além, é claro, da munição explosiva, pois isso os torna extremamente difíceis de serem detectados. Além disso, eles são capazes de atingir e até ultrapassar velocidades de aproximadamente 80 km por hora ou cerca de 50 milhas por hora. Alguns deles conseguem até dobrar essa velocidade. A realidade que os soldados em terra enfrentam é que, além de ficarem atentos às tropas e blindados inimigos, eles precisam estar sempre alertas, sempre atentos a tudo ao redor, por causa de pequenos quadricópteros carregados de explosivos que aparecem literalmente do nada e são capazes de alcançá-los e explodi-los em pedaços em apenas alguns segundos. O que agrava a situação para as tropas de infantaria é que os drones raramente operam sozinhos. Ataques em enxame são mais eficazes e garantem resultados. Se lançar um enxame de 15 unidades contra grupos de 10 homens, alguns conseguirão passar pela interferência eletrônica e pelo fogo defensivo. Isso não é uma ameaça incomum. Na verdade, isso virou padrão de guerra nos anos 2020. Desde o início da famosa operação de 3 dias da Rússia na Ucrânia, que no momento em que escrevo já dura mais de 4 anos, a Ucrânia ordenou a produção em massa de drones. De fevereiro de 2022 até hoje, a Ucrânia passou de produzir cerca de 3 mil drones por ano para ser capaz de produzir 5 milhões deles. Os números russos são semelhantes, em torno de 3 milhões e meio de drones por ano. Uma grande, embora indefinida, parte dessa produção é dedicada a pequenos drones anti-infantaria. Isso mostra que qualquer país com indústria de defesa desenvolvida pode produzir drones em massa, pois a tecnologia não é tão complexa ou cara de criar e fabricar. Como os soldados enfrentam essa ameaça?
Bem, eles ainda estão descobrindo isso enquanto avançam. Drones pequenos ainda são uma ameaça relativamente nova e não existe uma estratégia perfeita. As táticas evoluem sempre, tornando as medidas de resposta reativas e dependentes da situação. A solução aparente é bloquear tudo com interferência eletrônica. Apesar do avanço dos drones autônomos na guerra, a maioria ainda é controlada em tempo real por operadores. O operador se comunica com o drone por um link de rádio, e ao bloquear esse link com interferência, o drone perde a conexão com o operador. Os bloqueadores em si existem na forma de rifles, um dos quais apareceu de forma famosa no funeral do Papa Francisco em 2025, sendo a primeira vez que tal arma foi utilizada em um funeral papal, o que é um uso bastante específico. No fim de 2024, mais de 70% dos drones russos e ucranianos eram neutralizados por bloqueadores de sinal. A solução encontrada foi o uso de drones de fibra óptica. Esses drones têm um carretel de fibra óptica longa para transmitir comunicações, tornando impossível bloqueá-los. Para cortar a conexão entre o drone e o operador, é preciso cortar fisicamente essa linha. Redes de proteção também foram usadas como contramedida. Foram lançados mísseis superfície-ar de vários tamanhos, conforme o drone inimigo, e até drones foram usados para derrubar outros drones. No entanto, a última opção de um soldado é usar sua própria arma principal. E isso é excepcionalmente difícil por vários motivos. Para abater um drone com seu fuzil, um soldado sob adrenalina e preocupado com a segurança precisa acertar um alvo do tamanho de uma bola de vôlei, voando rápido e de forma errática, entre 50 e 200 metros. Eles precisam fazer isso com um projétil que tem 5,56 ou 7,60 e 2 milímetros de diâmetro. Mesmo quando tem a tarefa de derrubar drones de permanência, que, ao contrário dos drones de ataque unidirecional, pairam acima e lançam munição explosiva sobre as tropas, uma tática que exige que eles diminuam a velocidade e fiquem parados, tornando-os mais vulneráveis ao fogo de armas leves, os soldados ainda têm dificuldades. Por quê? Porque os drones ainda são pequenos, mesmo quando estão parados. Os projéteis dos soldados ainda são minúsculos e a margem de erro continua sendo absolutamente mínima. Assim, pelotões de infantaria russos e ucranianos passaram a usar espingardas como principal arma antidrone em situações de último recurso. Diferente de rifles e pistolas, que disparam um projétil pequeno, as espingardas lançam vários projéteis menores com dispersão ampla, formando uma nuvem letal de chumbo em alta velocidade. Por isso, as espingardas são preferidas para tiro ao prato e caça de aves. Tente matar um pato com um AK-47 e vai se decepcionar. Espingardas provaram ser mais eficazes contra drones como último recurso. Por isso, fabricantes como Benelli criaram espingardas antidrones com munição especial. A Ucrânia criou um cartucho antidrone especial de 5,56 que lança vários subprojéteis em vez de uma bala única. O soldado deve disparar 5 ou 6 vezes acompanhando o alvo, mas o projétil é bem mais eficaz que a munição padrão devido ao princípio da espingarda. Apesar desses avanços na munição, a eficácia dessas armas ainda é questionável, pois depende em grande parte do próprio atirador, ou, para ser mais preciso, de quão bom atirador ele é. Combater drones é um verdadeiro inferno, principalmente quando eles rompem as defesas em enxames. Mirar perfeitamente em um cenário tão estressante é praticamente impossível, não importa o quão preciso você seja. E é aí, claro, que entra o Smash 2000L. A ideia por trás do Smash é muito simples: transformar cada soldado em um atirador de elite. O Smash é basicamente uma mira muito avançada que pode ser instalada na maioria das armas de fogo e supostamente é capaz de atingir alvos, até mesmo alvos pequenos em movimento, como drones, com uma probabilidade de acerto de 95%. Para comparação, atiradores experientes usando miras Red Dot a uma distância de cerca de 100 metros têm uma média de 20% de acerto. Com o Smash, 2000L novatos atingem 80% de acerto, enquanto atiradores experientes chegam aos 95% mencionados antes, o que é realmente impressionante. Você deve estar se perguntando, como isso é possível? O Smash é uma câmera digital com visor para o atirador,
protetor de gatilho e, principalmente, um computador que realiza todo o trabalho. Ele trava no alvo, analisa velocidade, direção, distância e condições, como vento e umidade, para estimar o melhor momento de disparo. Ao travar em um alvo, o Smash rastreia até calcular o melhor momento para atirar. Se a probabilidade de acerto for baixa, o computador bloqueia o gatilho com o protetor. O atirador pressiona o dedo contra o gatilho, mesmo estando bloqueado, e quando ele mira exatamente no ponto específico do alvo, que o computador considera o de maior probabilidade de acerto, o computador destrava o protetor de gatilho. O gatilho é puxado e um drone é abatido do céu. O atirador pode esperar o computador destravar o gatilho antes de puxá-lo, mas a janela de alta chance de acerto é muito curta com drones rápidos. Assim, o atirador só precisa manter o gatilho pressionado e esperar o computador destravá-lo na hora certa. Nos testes nos Estados Unidos, Smash derrubou drones vagantes com surpreendente facilidade. Drones rápidos são mais difíceis de acertar, mas não é impossível, e o Smash facilita muito em comparação a não usá-lo. O sistema também pode eliminar alvos terrestres, como outras tropas de infantaria, de forma ainda mais fácil. Nesse modo, ele é preciso até 300 metros de dia, enquanto no modo de eliminação de pequenos drones, o alcance é de até 100 metros dia e noite. Além de destruir pequenos drones, o Smash também é divulgado como capaz de destruir microdrones. Esses drones costumam ser usados para reconhecimento, não para ataques, e alguns são tão pequenos que cabem na palma da mão. Meu drone é desse tamanho. Acertar esse negócio a 100 metros seria bem difícil. O sistema Smash também cabe na palma da mão. Ele pesa 740 gramas, 26 onças, e é menor que a maioria das lunetas de aumento, com bateria que dura 72 horas antes de recarregar. Não, isso é falso, porém. Smash é um sistema de linha divisada, ou seja, você precisa ver o inimigo para rastreá-lo. Isso implica algumas coisas. Primeiro, você precisa se expor pelo menos um pouco para que o Smash faça seu trabalho. E em segundo lugar, o Smash não consegue rastrear um inimigo atrás de uma cobertura. Ele não consegue ver através das paredes. Isso também significa que é impossível para o atirador mirar de dentro de uma vegetação densa, por exemplo, já que não há como o Smash contornar essa situação. Com isso em mente, a Smart Shooter criou um acessório para o Smash 2000L chamado Smash Hopper 5000. Uma estação de armas controlada remotamente e mais uma coisa com um nome fantástico, bem no estilo dos anos 1990. O soldado que prefere não se expor pode montar o fuzil com o sistema 2000L no Hopper 5000 e controlá-lo abrigado atrás de uma cobertura. A função do sistema 2000L e da arma de fogo não muda. O rastreamento e a otimização do disparo seguem iguais, mantendo a segurança do operador. Porém, isso também traz problemas. O sistema pesa consideráveis 25 quilos ou 55 libras, é desajeitado, demora para ser montado e nunca terá a mesma mobilidade de um soldado. Além disso, se o soldado precisar sair rapidamente, deve retirar a arma do sistema antes. Então, será que o Smash 2000L resolve totalmente o problema dos drones? Não, absolutamente não, mas é um passo na direção certa, não é? A precisão e a velocidade de mira são grandes desafios para um soldado de infantaria ao tentar derrubar um drone com arma de fogo. E o Smash é um sistema que realiza essa tarefa de forma muito mais precisa e quase instantânea. Isso já foi comprovado em campo, especialmente pelas Forças de Defesa de Israel. Nem todo soldado de infantaria possui o sistema. Nas Forças de Defesa de Israel, só um atirador por esquadra usa o sistema, reservado para drones e reservistas convocados que precisam de ajuda na pontaria. O sistema mostrou seus primeiros grandes problemas na Guerra de Gaza, incidentes de fogo amigo. Quando foi introduzido, o sistema não distinguia aliados de inimigos, causando incidentes de fogo amigo nas Forças de Defesa de Israel. Não se sabe se atualizaram para corrigir o problema. Além das Forças de Defesa de Israel, o Smash 2000L foi adquirido pelos Estados Unidos, principalmente para ser usado pelo Corpo de Fuzileiros Navais, assim como pelos Países Baixos, Índia, Alemanha e Reino Unido, que planeja utilizá-lo com suas forças especiais. A Austrália testa o equipamento com suas tropas, mas os resultados são desconhecidos.
Fuzileiros navais dos Estados Unidos foram enviados ao Oriente Médio com o sistema Smash 2000L, apresentado em sessão de fotos. O fabricante israelense firmou contrato de 10,7 milhões de dólares americanos com o Exército dos Estados Unidos, tornando-o o segundo ramo das Forças Armadas no programa. Assim, tudo parece ótimo. Legal, de alta tecnologia e lógico o suficiente para ser razoável, enquanto é futurista o bastante para todos nós ficarmos empolgados e para você clicar neste vídeo. Mas este não é o primeiro visor com inteligência artificial. Muitas miras já prometeram revolucionar os combates de infantaria, mas a maioria foi abandonada por opções mais tradicionais. Por que este seria diferente? Outro sistema óptico criado em Israel é o Arcus, aplicação de combate com fuzil de assalto, desenvolvido pela Elbit Systems. A mira supostamente transforma qualquer fuzil de assalto em arma inteligente e pode ser usada na maioria dos modelos modernos. A principal função do sistema é permitir que o operador dispare de posições não convencionais ou até mesmo em cantos. O sistema consiste em uma ocular que o operador prende ao capacete e usa o tempo todo. A segunda parte é acoplada ao fuzil e atua como uma extensão do olho do operador, transmitindo ao vivo o ponto de vista da arma. Assim, em vez de espiar por um canto, o soldado pode só colocar a arma na esquina e o Arcus mostrará o que está à espreita. Uma ideia genial, sem dúvida, já que a parte mais perigosa do combate em ambientes fechados, seja em áreas internas ou externas, é ter que ir a algum lugar primeiro sem saber o que está esperando por você. Com o Arcus, o soldado identifica inimigos atrás da esquina e atira sem se expor totalmente. O Arcus reconhece o corpo humano e marca o alvo na ocular do operador, além de detectar movimentos facilmente. Fornece ao operador uma estimativa de distância e transmite ao quartel-general em tempo real, permitindo que todos acompanhem o que o operador vê. O sistema controla o disparo como o Smash 2000L e aumenta a precisão em campo. Ele oferece ao operador uma bússola integrada, permitindo navegar sem checar mapa ou GPS o tempo todo. Os dois modos de operação, térmico ou eletroóptico, permitem que o operador use o sistema tanto de dia quanto à noite, e ele ainda conta com um contador de disparos para avisar ao operador quando estiver com pouca munição. O que é bem parecido com videogame. É uma solução absolutamente perfeita para muitos problemas reais que os soldados de infantaria realmente enfrentam. Isso pode mudar a forma como as guerras são travadas, e mesmo assim ninguém está usando, nem mesmo Israel está usando, muito menos qualquer outro exército. 5 anos depois de apresentar Arcus, ninguém sequer tentou adotá-lo, com sua maior conquista até agora sendo apenas lembrar todo mundo do sistema de rastreamento de alvos do filme Aliens. E, bem, por que isso? Bem, talvez tenha algo a ver com o fato de que, se um inimigo vê um rifle aparecendo atrás de um canto, ele não vai exatamente ficar parado esperando ser atingido. Ou pode ser porque o Arcus demora a mirar, ou porque todos sabem que é difícil para o operador atirar de um canto segurando a arma no ar, sem apoio para o recuo. E levando tudo isso em consideração, bem, o Arcus fracassou. A situação também não é muito melhor com o programa de armas de próxima geração para grupos de combate dos Estados Unidos, que inclui o sistema de controle de tiro XM157. Já fizemos uma análise detalhada do novo fuzil XM7, veja o vídeo depois deste, se quiser. Mas, no caso do XM157, os testes foram decepcionantes. Em 2024, soldados avaliaram negativamente o sistema de controle de tiro. Para ser mais específico, o relatório de 2024 diz que, abre aspas, o XM7 com o XM157 acoplado demonstrou uma baixa probabilidade de completar uma missão de 72 horas em tempo de guerra sem sofrer uma falha crítica. E os soldados avaliaram a usabilidade da nova mira como abaixo da média ou insuficiente. O Serviço de Distribuição de Informação Visual de Defesa divulgou um vídeo de um militar graduado da 101ª Divisão Aerotransportada testando o fuzil e o XM157 com resultados bastante positivos. Esse sargento depois postou no Reddit dizendo que cortaram pelo menos 10 minutos de críticas dele à nova arma. Falando de forma geral sobre o XM157, ele disse, abre aspas,
O Vortex XM157 é uma porcaria. Costumo gostar dos produtos da Vortex, mas este é ruim. Vários anéis de ajuste de foco ocular e dioptria mudaram de posição aleatoriamente. Mesmo na configuração mais brilhante, a tela é quase invisível sob sol forte. Incluí uma foto de um que mostrou uma tela vermelha da morte após uso no estande de tiro e outro que parou de ligar totalmente. Grave, zero deslocamento nos lasers. Fim da citação. O XM157, que deveria equipar cada arma nova, oferece ampliação, telêmetro a laser integrado, lasers de mira, sensores ambientais, calculador balístico, bússola, comunicação sem fio e sobreposição de display. Na prática, porém, não funciona devido a falhas nas baterias e frequentes problemas de software, como a tela vermelha e questões de brilho. Não sabemos detalhes sobre essas falhas, mas é claro que são graves. Após o relatório de 2024, não houve menção ao XM157, pois o Exército e a Vortex, responsável pela mira, aparentemente tiveram que recomeçar do zero. Parece que depois de anos promovendo o sistema de controle de fogo de próxima geração, a mira simplesmente desapareceu, e não vamos vê-la sendo usada em campo tão cedo porque ela simplesmente não é confiável. Como último exemplo, analisemos a resposta russa à nova mira americana, pois sempre que os Estados Unidos adotam nova tecnologia militar, a Rússia responde. Em 2025, um relatório vazado afirmou que a Kalashnikov Concern começou a desenvolver o equivalente russo da XM157 já em 2023. O sistema de controle de tiro russo foi projetado especificamente para o fuzil de assalto AK-2 e para o lançador de granadas sob o cano GPR-20. Conceitos não muito diferentes do XM157, do Smash 2000L ou do Arcus. Na verdade, todos os quatro são praticamente idênticos, com apenas pequenas características os diferenciando. O sistema possui medidor de distância, imagem térmica, rastreamento de alvos, calculadora balística, bússola, visor digital e sistema de controle de tiro integrado que faz a mira e o disparo. No momento da gravação, já se passaram ao menos 3 anos desde o início do desenvolvimento dessa inovação no campo de batalha e até agora ainda não há notícias. Esse relatório de 2025 é a única coisa que temos dando a entender que a Rússia, assim como os Estados Unidos, está longe de resolver todos os problemas com a sua nova mira. Para falar a verdade, a Rússia não é exatamente o país mais transparente quando se trata de desenvolvimento de tecnologia militar. Não há relatos de novas miras na Ucrânia, nem de testes positivos, o que certamente saberíamos, já que a Rússia gosta de se gabar de suas inovações em tempos de guerra. Então, quando fazemos um balanço sobre as miras de alta tecnologia assistidas por IA, o resultado não é proporcional ao hype que as cerca. A Rússia e o exército dos Estados Unidos não usam essas miras, embora queiram muito. Mesmo assim, gastam muito promovendo-as nas notícias. E até mesmo Israel, que vem desenvolvendo vários tipos dessas miras, está apenas usando elas de forma limitada, longe de distribuí-las para todas as forças de defesa de Israel. Isso nos leva à pergunta mais óbvia para a qual este vídeo inteiro vinha nos conduzindo. Esses dispositivos, exaltados pela mídia como a próxima grande revolução que vai mudar a forma como as guerras são travadas, seriam apenas um sorvedouro de dinheiro sem fim? Por que miras avançadas ainda falham? Mesmo que as miras como a XM157 e a Smash 2000L fossem aperfeiçoadas e todos os problemas de software e bateria resolvidos, ainda há 3 questões principais nas ópticas de alta tecnologia que impedem que se tornem padrão. E é possível que elas nunca se tornem realmente o padrão por causa disso. Os 2 primeiros problemas são doutrinários. O uso excessivo de tecnologia limita o soldado ou unidade, podendo anular suas capacidades de combate com equipamentos tradicionais. Ao mesmo tempo, não se pode confiar cegamente nas ferramentas de tomada de decisão. Pegando o Smash 2000L como exemplo direto, o que acontece se os soldados de infantaria começarem a depender demais da IA para fazer o trabalho de mirar e puxar o gatilho por eles? Bem, o resultado é que o soldado é rebaixado de um combatente atirador para alguém que apenas manuseia a arma de forma geral e a aponta mais ou menos na direção certa, com a parte mais importante do trabalho sendo realizada pelo sistema de controle de tiro.
O soldado, nesse contexto, é apenas um suporte valorizado para o sistema de armas. Talvez você ache que essa ideia, isoladamente, não seja tão negativa. Afinal, a IA é melhor em acertar um alvo do que um humano. Certo? A princípio, a resposta é sim, mas há muitos fatores que podem dar errado. Veja o exemplo já citado do fogo amigo. Os soldados envolvidos nesses casos dispararam após ordem do sistema Smash 2000L. Eles não atiraram conscientemente em seus compatriotas, pois o sistema indicava que era o inimigo. De repente, a responsabilidade saiu das mãos deles e puderam usar o velho argumento de que o sistema mandou atirar. É isso que acontece quando uma autoridade superior, ou algo que percebemos como autoridade superior, nos manda fazer algo. Tendemos a achar que a autoridade sabe mais que nós, mesmo quando nossos instintos sugerem o contrário. Quem lida com armas de fogo, de soldados a caçadores, aprende as regras de ouro do seu manuseio. Uma dessas regras diz que o atirador deve sempre estar ciente do que ou de quem é seu alvo e do que está ao redor dele. Em outras palavras, você não vai abrir fogo contra alguém que suspeita ser um combatente inimigo se não tiver certeza absoluta. E se for um civil ou um aliado que você esteja identificando errado? Esse debate constante é o que torna o combate tão difícil, mas é absolutamente crucial evitar incidentes de fogo amigo. Mesmo assim, ao introduzir um sistema que decide por você, apenas os humanos confiam cegamente nele. Provavelmente, alguns soldados das FDI que atiraram em colegas suspeitavam da mira do Smash. Como foram instruídos a transferir a responsabilidade pela identificação do alvo para uma mira de alta tecnologia, seguiram as ordens. A cena de The Office, em que Michael dirige para um lago seguindo o GPS e grita "A máquina sabe", por achar que o GPS entende mais que ele, é talvez o melhor exemplo desse dilema mental. Por isso, os soldados tendem a não confiar cegamente em tecnologia não verificada por humanos, já que, por mais avançado que seja o equipamento, nunca é infalível. Voltando ao que foi dito anteriormente sobre como a dependência excessiva de novas tecnologias leva à deterioração das habilidades com práticas tradicionais, bem, o que vai acontecer quando chover? Ou se houver um pouco de neblina, ou quando nuvens intermináveis de poeira começarem a se formar no campo de batalha por causa de um bombardeio de artilharia? O que acontece quando a mira mágica com o IA não consegue enxergar melhor do que o soldado segurando a arma de fogo? De repente, um soldado que se acostumou com a tecnologia, fazendo a mira por ele, se vê em uma situação em que essa mesma tecnologia é completamente inútil e suas habilidades de tiro com uma mira comum estão bem enferrujadas. O que acontece se o Smash 2000L for de alguma forma desativado, digamos, por um ataque MP, ou se a unidade estiver em campo por muito tempo e a mira ficar sem bateria? Mais uma vez, um soldado acostumado ao sistema precisa voltar a usar uma habilidade que não pratica há tempos. Ele precisa tomar decisões, mirar e atirar sozinho. Por causa disso, exércitos sérios fazem seu pessoal praticarem e realizarem simulações, tanto com os métodos antigos quanto com os novos. Hoje, observadores de artilharia utilizam computadores e bússolas avançados para guiar o fogo. Basta apertar alguns botões no tablet com transmissão ao vivo do campo de batalha para acionar uma barragem de artilharia. Mesmo se esses sistemas fossem destruídos, ainda poderiam guiar o fogo usando binóculos, bússola e telêmetro a laser. O mesmo provavelmente vai acontecer com miras de alta tecnologia como a Smash 2000L e outros modelos. Apesar de poderem se tornar padrão em exércitos que possam pagar, principalmente para derrubar drones, é improvável que tropas sejam treinadas a depender só dessas miras. Os comandantes sabem como é fácil retirar esse tipo de tecnologia complexa de operação. O uso de miras tradicionais ou miras de ferro continuará sendo a norma na doutrina, e as miras com inteligência artificial serão usadas com moderação, principalmente para tarefas especializadas, como derrubar drones ou alvos que sejam particularmente difíceis para uma ótica tradicional conseguir um ângulo. A diluição da responsabilidade e a queda na qualidade das habilidades tradicionais de tiro são dois dos motivos lógicos mais óbvios para que miras que miram por você não sejam a norma. Mas há outro motivo que parece estar passando despercebido por todo mundo. Já existem armas que miram sozinhas, sem intervenção humana, mas sua precisão não é perfeita.
Um ótimo exemplo disso é o Sistema de Armas de Aproximação Phalanx, ou CWIS. É o sistema de armas de aproximação mais desenvolvido do planeta, equipado com um canhão Vulcan de 20 mm e guiado por um radar de controle de tiro, projetado como uma arma de último recurso montada em navios para protegê-los de mísseis que se aproximam. O radar de controle de tiro funciona da mesma forma que o sistema Smash 2000L, só que em uma escala maior, a uma distância maior, contra alvos maiores e montado em uma arma muito maior e muito mais poderosa. Mas o princípio é exatamente o mesmo. Ele busca, detecta, rastreia e engaja alvos próximos. Assim, para navios da Marinha e mísseis, ele cumpre o mesmo papel do Smash 2000L para soldados de infantaria e drones. Embora o sistema de controle de tiro do Phalanx seja mais avançado que o Smash 2000L, ainda apresenta erros e não é totalmente preciso. Em um exercício de tiro, em 1989, ele derrubou um drone-alvo e continuou atirando enquanto caía no mar. Por não ser totalmente preciso e alguns projéteis atravessarem o alvo, o Phalanx do USS El Paso acidentalmente atingiu o USS Iwo Jima, matando um e ferindo o outro marinheiro aliado. 2 anos antes, na guerra Irã-Iraque, um caça iraquiano acidentalmente lançou 2 mísseis no USS Stark, fragata americana que só observava. O sistema Phalanx não foi acionado e os 2 mísseis atingiram o navio, matando 37 militares e ferindo 21. Imagens de exercícios de tiro real mostram que, por mais letal que o Phalanx seja, sua mira é falível. Ele é menos um atirador de elite e mais uma metralhadora extremamente precisa. Ele dispara vários tiros na área do alvo, calculando seus movimentos. Alguns quase sempre atingem e derrubam o alvo, mas a maioria erra. E veja só, o Phalanx é um sistema de armas absolutamente fantástico. E de longe, o sistema de controle de tiro mais bem desenvolvido que existe. E nem mesmo esse sistema, com tanta reputação e tantos anos de desenvolvimento, consegue alcançar precisão perfeita. Para comparar com o Smash 2000L, vamos refletir sobre isso. Se o melhor sistema de controle de tiro do mundo não atinge 100% de precisão, nem acoplado a uma metralhadora automática, superior a um humano em mirar e atirar, como um sistema operado por pessoas faria melhor? Não pode! Não existe perfeição como padrão no tiro de precisão, pois há variáveis demais a serem consideradas. Vento, umidade, chuva, visibilidade, movimento e velocidade do alvo, mudanças bruscas de direção. Tudo isso faz da precisão de 100% algo impossível, só possível em um mundo onde cada alvo fica perfeitamente imóvel em condições ideais de combate. Esse mundo não existe. Devido a isso e ao raciocínio doutrinário sobre como depender demais de miras com IA afeta a prontidão e decisão do soldado, fica claro porque ópticas avançadas não substituirão totalmente o olho humano. Elas serão introduzidas em grande quantidade e as forças militares certamente as usarão, por exemplo, para derrubar drones anti-infantaria. Mas é extremamente improvável que elas se tornem o sistema padrão de controle de tiro da infantaria tão cedo. Obrigado por assistir